O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Após a leitura da carta aos Hebreus, onde se diz que todas as coisas foram feitas por intermédio desta palavra, que é, pois, o Cristo, dizer eterno e amoroso do Pai, que se encarna assumindo nossas dores, nossa existência, comparecemos no Antigo Testamento, ao início de tudo. Bereshit Adonai, no princípio, o Senhor Deus cria o céu e a terra. A tradição recolhe esta obra do Antigo Testamento, um relato poético e imemorial da criação. Poético porque o objetivo deste texto não é o de ser uma crônica, não é uma descrição precisa do ponto de vista científico. Aquilo que recolhe, do ponto de vista do conhecimento da ciência, está muito circunscrito ao tempo em que foi escrito. Nós hoje temos uma outra compreensão do que é a biologia. Não obstante, haja certas aproximações. O que Darwin entende na sua investigação científica como sendo o surgimento das espécies e a sua evolução / mudança foi mais ou menos intuído já desde o mundo antigo. Tanto Darwin quanto a Bíblia, se observamos bem, concordam que a vida tem o seu contexto de surgimento na água. Não é o objetivo deste relato o de ser uma descrição crônica e científica. É um relato, portanto, que recolhe poesia, nos faz comparecer àquele lugar onde as palavras se ausentam. Portanto, com metáforas, com analogia, com certa licença poética, nos presentifica este acontecimento da criação. Apresenta-se de maneira poética porque é um limite da compreensão humana e também por se tratar de uma realidade imemorial. Nenhum de nós poderia, com uma capacidade humana, entender, do ponto de vista inclusive científico, como se dá a origem da vida. Portanto, o que aqui temos, para que nenhum de nós coloque a ciência para brigar com a fé, já que as duas são a razão e a fé, dois pulmões, ou como está dito na Fides et Ratio, duas asas, né? Pulmões para que respiremos, asas para que subamos até Deus. Não é para brigar uma com a outra. Portanto, o que está apresentado neste relato do livro do Gênesis diz respeito a uma história primordial, que nunca poderá ser situada num momento preciso. Ela pertence a algo anterior à nossa capacidade humana de descrever e de estabelecer datas, horas e tempo. Diz respeito ao segredo de Deus, portanto, só pode ser acessada por nós na poesia, na beleza, no encanto de um relato como esse. É uma narrativa. Uma narrativa aqui, esta primeira, se me seja permitido ainda aprofundar a dimensão exegética, daquilo que nós chamamos na Bíblia de tradição sacerdotal. Há dois relatos, inclusive com muitas diferenças. Se lemos de maneira atenta, vamos perceber que há diferenças, diria, irreconciliáveis entre o que está no primeiro capítulo de Gênesis e o que está no capítulo 2 de Gênesis. Não obstante, embora nós tenhamos esse como primeiro relato, depois o segundo relato, do capítulo 2, no versículo 4, este relato não é o mais antigo.
Muito possivelmente, quando nós analisamos os textos, esta narrativa apresentada a nós na liturgia pertence ao século VI a.C., aquele período muito fecundo de escrita, pertencente ao exílio da Babilônia. O relato mais antigo, ao que tudo indica, do século X a.C., é aquele que para nós, não é? Quando nós olhamos a nossa Bíblia, é o segundo relato. E há diferenças inúmeras que não seria nossa pretensão esgotar nesta hora. Este primeiro relato, um relato posterior, possivelmente do século VI, pertence ao que nós chamamos de tradição sacerdotal. O objetivo dele é nos apresentar com poesia, com a narrativa, que aquele Deus que cria tudo sozinho, num ato de bondade e de sabedoria. E tudo aquilo que ele cria é bom. É tov no hebraico, kalos no grego. É bom. E aquilo que ele cria de maneira boa serve para o bem. Este é o grande objetivo. Apresentar que Deus cria tudo o que existe. É muito belo quando a primeira leitura é ecoada pelos Salmos, onde se diz que o Senhor Deus grande firmou desde as bases todo o universo, séculos sem fim, os mares, as águas e as montanhas. Nós podemos apreciar a cada celebração a beleza desta imagem de drone na Serra da Piedade. Vemos a Cordilheira do Espinhaço, que é esta grande coluna que faz a Serra da Piedade ser a mesma serra da Serra do Curral, uma grande estrutura rochosa que se reporta há milhões de anos. Aquilo que conhecemos em sentido científico também devemos conhecê-lo na perspectiva da fé. Para ver nestas pedras da Serra da Piedade, milhões de anos, a bondade de Deus que se inscreve. Nós cantamos no Salmo, assim como é firme as montanhas, o céu, a vossa lealdade, a vossa fidelidade, o vosso amor é também de um mesmo modo firme. Portanto, na criação, a grande poesia do amor de Deus, não só nas pedras, mas também no canto dos passarinhos. Nós cantávamos com a belíssima voz da Yara, às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Portanto, do canto dos passarinhos até a firmeza da rocha, a poesia dos rios que singram nossas terras mineiras, está o amor de Deus, que cria todas as coisas boas para o bem. Os salmos esclarecem, aqui me refiro ao Salmo 32, que também ecoa esta beleza do relato da criação, onde se diz, vosso sopro de vida enviastes, eis que tudo passou a existir. Por isso, se você observou bem, há uma ênfase muito forte neste primeiro relato da palavra de Deus. A palavra dabar no hebraico, que não é apenas um simples dizer, mas um acontecimento. Quando Deus fala, aquilo se materializa e ele diz, faça-se, 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 e vai se compondo nesse relato sacerdotal à maneira de uma grande liturgia, não é? Pensemos numa procissão da Santa Missa, onde progressivamente em marcha se encaminha, assim nesse relato sacerdotal a procissão da criação. Da luz, a primeira das criaturas divinas, não é? Bereshit, no princípio, o Senhor Deus criou o céu e a terra e diz, faça-se a luz. E, por último, o homem, não é? Que é, pois, o ponto alto da criação na perspectiva bíblica. Portanto, a palavra de Deus, esta palavra que cria este sopro de vida enviastes, não existe uma coisa ou pessoa, diz Judite 16, que resista à sua palavra, ela vai organizando do caos. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas disse, faça-se, o Senhor diz, faça-se a luz. Portanto, é a palavra de Deus que vai organizando e que vai criando. Nos atenhamos a isso. É que é Deus com sua palavra, com sua bondade, que organiza do caos. Aqui nesse relato, é a partir da palavra de Deus que aquilo que é caos vai se ordenando. E assim também tem que ser na vida de cada um de nós. Deus, com sua palavra, vai estabelecendo a distinção entre as coisas. O que é céu, o que é terra, o que é luz.
O que são firmamentos? O que são as águas superiores e as inferiores? Porque se nós não organizamos nossa vida a partir desta palavra criadora, meu irmão e minha irmã, se não estabelecemos as distinções, os opostos se confundem. Na vida de cada um de nós, se não houver espaço para a palavra de Deus, que tudo criou, este sopro de vida, esta palavra que faz a vida voltar, lembra o Salmo 18? As coisas vão se confundindo, vão se emaranhando, até que chega ao ponto que aquilo que é oposto se confunde. Precisamos da palavra de Deus, que é espírito e vida, para organizar a nossa existência. No princípio, diz o versículo 1, Bet Reshit, morando no princípio, não é? O Senhor Deus criou o céu e a terra. E aqui o evangelista Marcos vai mostrando que este Deus que cria todas as coisas para o bem, também se manifesta em Jesus Cristo, que é Redentor e restaura a bondade. Este trecho do Evangelho de Marcos, dizendo de todos que vão atravessando o mar, indo até Jesus para se encontrar com sua palavra e com os seus gestos. Deus fala e age em nossas vidas com suas obras maravilhosas. Marcos vai dizendo que multidões acorrem até Jesus, já antecipando, nesse final do capítulo 6, o que vai ser apresentado no capítulo 7, versículo 37, deste mesmo Evangelho, onde se diz uma constatação, uma exclamação, um suspiro como esse, do Senhor que vai vendo que fez coisas que eram boas. Se diz no versículo 37, ele fez bem, Jesus fez bem todas as coisas. O Deus Criador, que fez tudo bem, envia o Cristo Redentor para restaurar a bondade. Suspiremos desta bondade de Deus, particularmente nesta casa de clemência e de bondade. Sentimos um Deus que nos cuida no detalhe, da aragem do vento, da água, dos pássaros. Nos enchamos desta bondade, porque veremos, são os próximos versículos, o Senhor Deus criou o homem e suspira o homem, dizendo, é muito bom que a vida de cada um de nós torne-se um lugar do deleite do nosso Deus, e assim, unidos àquele que é bom, nós sejamos também bonzinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.